E aí, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos falar sobre meditar na palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Você sabe que tem uma diferença muito grande sobre meditação e leitura, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Camila. Se você é novo, nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajude a divulgar mais a palavra do Senhor. Curta esse vídeo se fizer sentido para você. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele pode entregar para mais pessoas, que mais pessoas vão se interessar também. Tá joia? Já te agradeço desde já. A meditação na palavra do Senhor, ela é uma coisa muito profunda. A leitura já é uma coisa mais rasa, já é uma coisa mais do dia a dia. Às vezes eu vou te perguntar assim, você lê a palavra de Deus? Você vai falar assim, leio sim, todos os dias eu tô com a minha Bíblia aqui e eu leio. Só que a leitura, quando ela é feita de uma maneira, vamos dizer assim, de rotina, né? Você lê a palavra porque você sabe que é importante ler a Bíblia. Você lê aquilo ali e sai para trabalhar, para estudar, para arrumar sua casa. E você não chega meio-dia, por exemplo, você não sabe nem o que você leu mais, você não lembra de nada da palavra do Senhor. E aí, às vezes, você vai ter alguma situação no seu dia onde você iria precisar daquilo que você leu para você poder colocar em prática, mas você não lembra. Por quê? Porque você só leu. E a meditação não. A meditação, ela traz pra gente uma profundidade maior. Quando eu medito, quando você medita na palavra do Senhor, nós estamos trazendo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, a palavra do Senhor, aquilo está enraizando e a gente vai viver aquilo ali. Então, eu quero te dar um exemplo aqui em Provérbios 10, porque hoje é dia 10, eu leio Provérbios 10. Faça crie essa rotina, esse hábito de ler um provérbios por dia. A gente tem 31 provérbios, são 31 dias no mês. Todo dia você lê o provérbio do dia. Amanhã é dia 11, provérbios 11, 12, provérbios 12. E você vai ver como que isso vai te limpando, te ajudando. Se você for meditar em provérbios, você vai ver o quanto você precisa melhorar. Eu leio todos os dias e vejo o quanto eu preciso melhorar. Porque provérbios, ele mostra pra gente tantas falhas, tantos erros que a gente comete ali sempre. E quando você começa a criar esse hábito de ler provérbios, você vai passando os meses, assim, você vai lendo, você vai lá, eu já li isso aqui, aquilo vai repetindo, e aí a sua mente vai guardando aquilo ali, e você automaticamente vai se tornando uma pessoa um pouquinho menos pior. Porque se a gente não lê a Bíblia, gente, não tem jeito pra gente, nós temos que ler, porque mesmo lendo, a gente tropeça e cai tanto, imagina se a gente não lê, né? Então, Provérbios 10, versículo 27, foi o que eu meditei hoje aqui, e diz assim, ó: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Quando você lê isso aqui, você lê normal. Agora, quando você medita, o que isso aqui está falando pra gente? Está falando sobre morrer antes da hora. Você sabe que existe uma conversa, e muitas pessoas falam assim, mas fulano morreu tão cedo, morreu antes da hora. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, não, mas o tempo da gente já está determinado, ninguém morre antes da hora. E a palavra do Senhor vem contra isso. Aqui a palavra do Senhor está falando que a pessoa morre antes da hora, sim. Sim, sim, sim. Por quê? Porque o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Então, se você e eu vamos viver uma vida de obediência, vamos viver uma vida temente a Deus, a gente vai ter uma vida mais longa. Mas o tempo dos ímpios será abreviado. O que é abreviado? É você partir, você morrer antes da hora. Então, se você for lá no Salmo 139, a palavra do Senhor vai dizer assim, Deus escreveu, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, diz assim, ó, Salmo 139, e no teu livro, versículo 16, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Então, não tem essa de que Deus está escrevendo uma história para você, Deus está escrevendo a sua história novamente. Não, a história já foi escrita. Salmo 139 diz que a sua história já foi escrita. Cada dia da sua vida foi escrito no livro de Deus, já foi determinado. Então, Deus determinou ali só coisas boas para você. Se você e eu estamos vivendo coisas que não são tão boas, é porque às vezes nós estamos buscando com as nossas mãos, porque a gente erra muito, a gente tem o livre-arbítrio e a gente toma decisões que às vezes não é para tomar, né? Ou às vezes mesmo Deus está deixando acontecer alguma coisa para a gente mudar a rota, para a gente ver que aquilo ali não está certo.
Deus às vezes chama a atenção da gente com o problema, com a dor. Porque se a gente não tiver um problema, se a gente não tiver dor, se a gente não tiver ali uma coisa para poder dar um despertar, a gente vive uma vida muito assim, ó. A gente não preocupa muito em orar, em ir à igreja, em buscar. É ou não é? Às vezes a gente precisa da dor para a gente buscar mais a Deus. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, toda vez que acontece alguma coisa de ruim, algum problema muito sério, eu busco mais a Deus. Eu não sei se você é assim, mas eu, infelizmente, sou assim. Às vezes eu preciso de um problema, às vezes eu preciso de alguma coisa sair fora do trilho aqui na minha vida para que eu possa buscar mais a Deus. Então, a dor, o problema vai fazer a gente se achegar muito mais a Deus do que se a gente tivesse uma vida toda boa. Se a gente tivesse só no bem bom, a gente ia buscar a Deus para quê? Não é? Então, o que a gente entende aqui com esse texto? Que se eu e você obedecemos ao nosso Deus, nós vamos viver melhor, nós vamos viver bem, os nossos dias serão prolongados na face da terra. E esse negócio de ninguém morre antes da hora, morre sim. A palavra diz isso. Que aquele que é ímpio, aquele que não obedece, aquele que anda de acordo com a sua vontade, com os seus achismos, ele morre antes da hora. Provérbios está falando, seus dias serão abreviados. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra do Senhor, para que a gente possa saber lidar com as situações, saber conversar com as pessoas. É tão bom quando a gente está conversando um assunto sobre a luz da Bíblia e a gente pode dar uma opinião sobre a luz da Bíblia, não sobre o que a gente acha. Né? Então, eu te convido a meditar mais na palavra do Senhor. Sempre que você for ler algum texto da palavra do Senhor, medite, procure saber o que aquilo ali está falando com você. Às vezes, se você não entender uma palavra, vai no dicionário, vai no Google, mas não leia a palavra do Senhor assim só por ler. Porque o que traz mudança, o que traz renovo, o que traz contentamento, felicidade, alegria para nós, é a palavra do Senhor sendo aplicada na nossa vida. Nós não podemos ler a palavra do Senhor só para falar que a gente lê. Isso não traz mudança de vida. O que traz mudança de vida para mim, para você, é meditar, colocar em prática. Tiago 1:22. Não sejam só ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. É o que vai mudar a nossa vida, é praticar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito, muito sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, seus filhos, seus netos, e que você tenha um dia abençoado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.